Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nós vamos conversar sobre a atenção à saúde de mulheres privadas de liberdade e o letramento em saúde neste contexto. E nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Deise de Janira Furtado de Galiza. Ela é formada pela Universidade Regional do Cariri, é mestre em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará. E eu tenho a satisfação de dizer que eu sou orientadora dela. Ela é docente adjunta do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e atua em saúde da mulher, violência contra a mulher, saúde coletiva e letramento em saúde. E também faz parte da diretoria da Rede Brasileira de Letramento em Saúde. E aí, Deise, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, professora Helena, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Nós agradecemos. Antes de eu começar, eu separei umas perguntinhas aqui para fazer para você, mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou da geração antiga de formação e nós chamávamos muito essa população privada de liberdade de presidiários ou presidiárias. Eu queria que você me dissesse, antes de eu começar as perguntas, qual é o termo realmente assim respeitoso, empático, que a gente pode se referir a essa população hoje em dia, Deise? Hoje em dia, professora, a gente opta por usar população privada de liberdade, quando fala tanto em homens como mulheres, para que não criar um estigma em cima dessa população, né? Ah, é um preso, é um presidiário, ex-presidiário. Então, o termo mais usado hoje nos estudos, ou entre as pessoas que trabalham com esse tema, no geral, é pessoas privadas de liberdade, né? Ou, quando você se refere à mulher, você também pode usar uma mulher privada de liberdade ou uma apenada. Esse termo também é muito usado, né, para se referir a essa população que está encarcerada hoje. Certo. Eu perguntei porque se nós estamos falando em letramento, a gente fala em respeito também, não é? E Sim, aí, com como certeza. eu te falei, eu sou das antigas, né? E a gente aprendeu a trabalhar nomeando essas pessoas de presidiários. E aí é importante que a gente saiba se dirigir a eles de uma maneira que eles não se sintam ofendidos e que eles se sintam efetivamente acolhidos, não é não? Sim, sim. E muitas vezes porque a pessoa está hoje no sistema carcerário, não imprime dizer que ela foi condenada, né? Porque a gente sabe que no sistema carcerário hoje a gente encontra tanto pessoas que estão aguardando sua pena e que muitas vezes eles são até absolvidos, né? Não são considerados culpados pelo crime que está sendo acusado, ou ele pode ser condenado, e aí sim ele passar a ser uma população privada de liberdade, realmente, né? De fato concretizar realmente que o crime aconteceu. Então, essa pessoa que, porventura, venha a ser inocentado do seu crime, ele pode ser estigmatizado se a gente continuar chamando ele de um presidiário, né? Exatamente. É isso aí. Pronto, vamos tomar cuidado sempre. Deise, diante desse aumento da população feminina, já que você trabalha com saúde da mulher e violência contra a mulher, então, diante desse aumento da população feminina encarcerada, o que é que tem mudado no cuidado à saúde dessas mulheres? Professor, o que a gente vê historicamente é que a população masculina, ela é mais associada à criminalidade, né? A estar fazendo parte dessa população que é privada de liberdade no mundo inteiro. Só que recentemente a população feminina ela vem adentrando ao sistema carcerário, né? Então hoje a gente encontra de 2 a 9% da população privada de liberdade no mundo todo é circunspecta por mulheres, né? Chegando em torno de 625 mil mulheres reclusas no mundo atualmente. Aqui no Brasil, no último informe sobre mulheres privadas de liberdade, que é do Infopem, né, que é do instituto que faz essa contagem dessa população privada de liberdade no Brasil, existem cerca de 37.165 mulheres no sistema prisional hoje no Brasil. E isso é uma taxa muito alta se você comparar com outros países, chegando o Brasil a estar em quarto lugar no mundo de países que mais aprisionam mulheres.
Então, é uma taxa realmente muito alta, né? E isso ocorre muitas vezes devido ao envolvimento dessas mulheres ao tráfico de drogas, que é diferente do homem. A gente observa que o enclausuramento dos homens, ele é feito por diversos fatores, por agressão, agressão no trânsito, agressão à mulher, violência contra a mulher, tráfico de drogas, dentre outros fatores. Quando você faz essa observação para a mulher, quando você vai ver os fatores que fazem com que essa mulher seja encarcerada, a grande maioria das vezes é com envolvimento no tráfico de drogas. Né? E essas mulheres, elas sofrem influência dos seus parceiros, que já estão no mundo do crime, né? já fazem parte desse meio criminoso. E elas acabam cumprindo pena em decorrência da função de menor importância dentro desse tráfico. Às vezes ela é empacotadora, às vezes ela é uma mula que foi designada para transportar a droga a outro, né? E isso as torna muito vulneráveis dentro do tráfico, e aí elas têm uma maior chance de serem detidas nesse transporte da droga, né? Então, isso deve ser considerado que essa população feminina, ela ocorre muitas vezes pela vulnerabilidade dela dentro do tráfico de drogas. E elas acabam entrando nesse tráfico ou por influência do esposo, diretamente, ou porque ela não consegue se manter no mercado de trabalho, ocupando cargos que elas tenham uma remuneração que possa fazer com que elas mantenham a família delas, né? E aí, essa dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, ela gera uma sobrecarga de trabalho, tanto doméstico como de cuidados com a família, e acaba fazendo essa mulher procurar outras formas de ganhar dinheiro para manter essa família. E ela pode ver no tráfico de drogas ou de entorpecentes uma forma de ascensão social mesmo, de completar a renda da família ou de receber uma renda maior para dar mais conforto à sua família, aos seus filhos, a prover um cuidado melhor com essa família, né? E aí, se ela tem o seu parceiro preso, que era o que a ajudava a manter essa família, muitas vezes ela fica no local, ela é obrigada a assumir o local do marido dentro daquela hierarquia do tráfico, para que ele não perca o seu posto. Então, ele deixa a sua parceira, que para ele é uma pessoa que ele pode confiar, ou que ele tem algum domínio sobre ela, para que ela consiga manter o seu posto dentro do tráfico, para que quando ele saia do sistema carcerário, ele retorne na mesma posição e não tenha que galgar novamente a sua ascensão dentro daquela hierarquia do tráfico. Então, isso está fazendo com que aqui no Brasil a população feminina tenha aumentado gradativamente ano após ano. Uhum. É muito complexo, Deise. Situação muito. A gente vê, às vezes, pouca luz no final do túnel, né, não? Sim, com certeza. E isso e essa forma dela entrar no tráfico faz com que muitas vezes ela retorne, mesmo depois da primeira prisão. A recorrência da prisão dessa mulher acaba acontecendo, porque se já era difícil para ela, antes do primeiro aprisionamento, entrar no mercado de trabalho, após ela sair do sistema prisional, isso se torna ainda mais difícil, porque ainda existe aquele estigma de você empregar um ex-presidiário, empregar um uma mulher que já esteve no sistema prisional. No Brasil ainda existe essa cultura das pessoas não quererem empregar essa população. Então, ela ainda sente uma dificuldade muito maior de se inserir no mercado de trabalho. E aí ela acaba retornando ao mundo do crime, que faz com que ela retorne ao sistema prisional. E aí fica um ciclo constante na vida dessa. E a gente mantém o estigma porque a gente diz exatamente como você falou agora, né? Eu não vou empregar uma ex-presidiária, eu não vou dar uma oportunidade a essa pessoa. E aí a gente vai mantendo essa restrição ao mercado. Mesmo que ela não queira voltar, às vezes é a única solução para ela, né? Principalmente quando ela já tem filhos, né? Exatamente. Deise, e nesse contexto todo, quais são os principais problemas de saúde que costumam acometer essa população?
Pronto, desde a criação dos presídios, as instalações desses presídios, eles foram construídos realmente pensando na população feminina, né, ou masculina, né, em abrigar os homens. No entanto, com a chegada dessas mulheres, o Brasil teve uma construção de instalações específica para as mulheres muito lenta, extremamente lenta, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem muito poucos presídios construídos especificamente para a população feminina. O que a gente vê, na verdade, na maioria dos casos, são instalações que recebem mulheres que não estão mais abrigando homens, e aí, por estarem vazias, não estarem mais abrigando a população masculina, são usadas para abrigar a população feminina. E aí elas ficam em instalações precárias, né? Não adaptadas para receber mulheres. Ou então em ambientes mistos, que foram construídas para abrigar homens, mas com a chegada dessas mulheres, tiveram que adaptar algumas celas para receber essas mulheres, né? Porque não pode misturar a população masculina com a população feminina. Então, a gente vê que essa realidade que elas vivenciam dentro do presídio, né, para abrigar essas mulheres, acaba expondo essas mulheres a um maior risco de adoecer. Principalmente porque esse grupo feminino ele é muito vulnerável a diversos vírus, ao vírus da hepatite C, ao vírus da imunodeficiência humana, né, que é o vírus do HIV, a tuberculose e a outras doenças. Então, por conta disso, alguns fatores acabam dificultando a saúde dessa mulher, fazendo com que essa mulher adoeça mais e de forma mais rápida do que os homens. Então, a dificuldade na adaptação da alimentação que é oferecida dentro do presídio, o tabagismo, que é muito constante dentro dos presídios, o próprio sedentarismo, porque elas ficam reclusas em celas por horas e horas, elas têm pouco tempo para se exercitar, porque existem diversos fatores dentro do presídio que muitas vezes dificultam esse acesso delas a um ambiente que elas possam se exercitar, caminhar, sair mesmo de dentro dessas celas. Com relação à alimentação, acaba afetando o controle de peso dessas mulheres, o que a gente vê é que essas mulheres, muitas vezes, elas entram no sistema prisional com o peso adequado, e quando elas saem do presídio, elas saem com peso acima do adequado, né? Elas conseguem aumentar o peso durante o período que ela fica reclusa. Então, a restrição à atividade física, a falta ou a diminuição da exposição diária de sol. Então, tudo isso são citados por diversos estudos como fatores que podem levar essas mulheres a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis dentro do presídio, como a hipertensão, a diabetes. Aí, isso aí, somado com fatores já de estilo de vida pouco saudável, que ela possa trazer do período que ela vem para o presídio, né, quando ela ainda estava fora do presídio, somando esses dois fatores, pode fazer com que ela adoeça dentro do presídio. E aí vai somar doenças e ela pode sair, quando ela for sair do sistema prisional, ela sair com a saúde pior do que quando ela entrou. Uhum, entendi, entendi. E assim, como é que essa população está inserida, Deise, nas políticas e nos programas de saúde aqui no país ou no mundo? A primeira política que a gente pode falar, que fala do sistema prisional, né, da população que está no sistema prisional, foi o Código Penal, que é de 1940. Então, nessa época, se falava da população em geral, mas nessa época a gente ainda não encontrava mulheres no sistema prisional. Depois de 1940, a gente só foi ter uma mudança na lei que fale realmente da população privada de liberdade em 1984, que foi quando foi criada a Lei de Execução Penal. Nessa lei, ela já determina o estabelecimento dos direitos da população prisional no Brasil, né? Sem distinção ainda entre público masculino e feminino. Só em 2003 foi criada a Política Nacional de Saúde do Sistema Prisional, que aí fala que a assistência à saúde ela tem que ser dentro dos presídios, deveria ser baseada nos princípios e diretrizes do SUS. Então, já normatizou melhor essa questão da saúde dessa população, né? E aí passou-se muito tempo para que essa política ela fosse mais voltada para a população feminina, na verdade, né? E aí só em 2014 é que foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional, que já dava uma abordagem melhor sobre a saúde da mulher. Mas o que veio realmente normatizar a saúde da mulher dentro do sistema prisional
foi o Plano Nacional de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional. Então, aí foi criado um plano realmente para cuidar da saúde dessas mulheres. Porém, essa política, ela ainda não é, e a gente pode falar assim, como se esperava, né? Porque ela ainda veio com muitas lacunas que dificultam a sua efetividade, né? Ela, apesar dela adotar procedimentos que falem de diversos aspectos da saúde dessa mulher, como questão de gênero, idade, sexualidade, escolaridade, maternidade, religiosidade, entre outros aspectos, ela ainda é uma política muito vulnerável no aspecto intersetorial, até porque o Ministério da Saúde ele não é citado dentro dessa política. Então, ainda há muito entrave, né, com relação a barreiras institucionais, à superlotação dos presídios, a própria discriminação dessa população privada de liberdade, que são, por vezes, envoltas em nuances tecnicistas, burocráticas, que afetam o direito à saúde dessas mulheres. Então, ainda a gente precisa destacar que essas mulheres ela têm uma problemática antiga, né, que é a questão da atenção que elas recebem do Estado. Então, para as mulheres privadas de liberdade, ela tem que ter, a demanda à saúde dessas mulheres, eles focam muito na questão da maternidade, né, que foi discutida durante anos, como é que essas mulheres que entravam no sistema carcerário já grávidas ou que engravidavam, durante o período de reclusão, como é que elas iam lidar com essa questão do bebê quando ele nascesse. Aí foi criar aquele programa que a mulher pode passar até 6 meses com a criança dentro do presídio, que tem que ter um local reservado para que essas mulheres convivam com seu filho dentro do ambiente prisional, que a gente sabe que até hoje, em muitos presídios, isso não é efetivo ainda, né? Porque a maioria dos presídios que recebem mulheres não tem realmente esse espaço adequado, né? Então, o que a gente pode ver é que a assistência à saúde dessas mulheres ainda é muito fragmentada, e restringe, e que pode restringir muitas vezes a sexualidade dessas mulheres. Uhum. E o quão efetivas têm sido, então, essas políticas para garantir o acesso à saúde dessas mulheres, Deise? A gente sabe que a Política Nacional de Atenção à Saúde das Mulheres, né, privada de liberdade ou egresso do sistema prisional, ela visa garantir a humanização das condições do cumprimento da pena dessas mulheres, né? E aí com isso, ela tenta proteger, além do direito à saúde da maternidade, o direito à educação, à alimentação, ao trabalho, à assistência jurídica e outras coisas. Porém, os estudos que vêm sendo publicados, eles mostram que, na prática, a efetividade do cumprimento da política ainda é muito insuficiente, inclusive na garantia dos próprios direitos reprodutivos e parentais dessas mulheres. Então, faz necessária ainda uma maior atenção à promoção da saúde dessas mulheres no cárcere. A questão relativa a esse tema, com relação à promoção da saúde, ainda precisa ser muito revista e redirecionada. Para que essa efetivação aconteça, é primordial compreender o que pensam essas mulheres que estão no cárcere sobre a assistência à saúde que elas recebem, né? A fim de programar ações visadas na melhoria das condições de saúde dos presídios femininos do Brasil. Além disso, os estudos sobre mulheres presas, eles se detêm muitas vezes em falar sobre as representações sociais sobre a criminalidade, ou o perfil sociodemográfico dessas mulheres, ou algumas circunstâncias relacionadas ao que fazem elas ingressarem no sistema prisional, na maternidade ou na religiosidade dentro dos presídios, né? Quando as pesquisas tratam de questões relacionadas à saúde, elas se restringem também muito à parte da saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres. Então, a gente muitas vezes esquece que essas mulheres, elas não têm só essa vertente, né? E aí, quando você faz buscas nas bases de dados científicas sobre o que vem sendo publicado com relação a essa população privada de liberdade, mais voltada para a mulher, a gente vê uma carência de estudos publicados aqui no Brasil que falem sobre as condições que essas mulheres vivem dentro do presídio, o que é que vem sendo mudado. Então, existe uma deficiência muito grande sobre estudos que abordem essa temática, né? Além disso, a gente percebe quem trabalha dentro dos presídios, né, ou quem pesquisa sobre essa publicação, que ainda existe um déficit muito grande de médicos no sistema prisional.
em grande parte devido ao estigma mesmo que a gente tem, até mesmo enquanto profissional relacionado a essa população, né? Além disso, os baixos salários que são pagos a esses profissionais, as condições de trabalho que eles têm dentro dos presídios, porque tem presídio que nem um consultório para que o profissional atenda de forma adequada essa população é disponibilizado. Às vezes a gente atende em uma sala que foi designada, por exemplo, para aulas, né, para estudar, que só tem cadeiras que elas deveriam estudar, não tem uma maca para que você possa deitar o paciente para examinar, a gente não tem o equipamento necessário para atender essa população, né? E aí, isso gera uma preocupação sanitária a respeito do baixo número de consultas, né, dessa população dentro dos presídios. E isso demonstra a inexistência de ação de promoção de saúde, realmente, de prevenção de agravos, e o cuidado integral, né, que essa população deveria ter dentro do presídio, como manda as leis que regem a questão da saúde dentro dos presídios, né? O que a gente vê muito são consultas ainda baseadas na lei de execução penal, que foi criada há muito tempo atrás, que é um modelo ambulatorial, que atende somente demanda espontânea, sem os devidos planejamentos, mapeamentos à saúde, remarcação de consultas para ver se o tratamento está sendo efetivo ou não. Fora isso, a gente ainda vê detentas em celas superlotadas, em condições muito degradantes, que diz respeito à dignidade dessa mulher, a falta de avaliação para adoção de assistência, de prevenção, de promoção da saúde, que podem levar ao agravamento dos quadros de saúde que elas já trazem com elas ao adentrar no sistema prisional, ou das doenças que elas possam adquirir intrainstitucionalmente, como as doenças infecciosas, né? Então, essa realidade ainda é muito semelhante ao que era encontrada quando surgiram os primeiros presídios no Brasil, demonstrando que a evolução das políticas sociais que estão sendo insuficientes para mudar o quadro de saúde da população carcerária no Brasil, principalmente quando a gente volta a olhar para o sistema carcerário brasileiro feminino. Então, somado a tudo isso, o nível de letramento em saúde dessas mulheres pode ser também considerado outro fator, que apesar do Brasil ainda não ter sido feito nenhum estudo que enfoque o letramento em saúde da população encarcerada, foram desenvolvidos estudos no Canadá e nos Estados Unidos que demonstraram o baixo letramento em saúde dessa população. Então, apesar do Brasil não ter estudos que mostrem isso, a gente pode suspeitar de que a população feminina brasileira também tenha baixos níveis de letramento, assim como foi demonstrado no estudo do Canadá e dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. E quais os elementos que você acha que interferem na saúde dessas mulheres durante esse período de encarceramento? Professor, uma das coisas é a superlotação dessas celas, né? Que é uma coisa que já vem falando no Brasil há muito tempo. As condições que elas encontram dentro desses presídios, das próprias celas, né? Que elas ficam. A falta de avaliação para a adoção de assistência da saúde, de prevenção, promoção da saúde, que pode agravar os quadros anteriores de saúde, como eu falei antigamente, né? Então, o sistema prisional, ele é subfinanciado, ele é subequipado, com profissionais desmotivados, utilizando estratégias inadequadas por serem essencialmente prescritivas, né? Controlando uma hierarquia dos presos e pelos a assistência à saúde, ele é controlado pela hierarquia dos presos e pelos agentes penitenciários, né? O acesso do serviço de saúde muitas vezes é desigual, frequentemente concedido por outros fatores que não realmente o critério da saúde dessas mulheres, né? Se ela tem direito ou não a ser assistida pela saúde. Então, por já adentrarem muitas vezes ao sistema carcerário portando alguma patologia, e aí, somado ao estilo de vida que elas passam a ter dentro do presídio, como a dificuldade da adaptação à alimentação, né, o tabagismo, o sedentarismo e outros fatores que eu já citei anteriormente, isso faz com que essa mulher ela fique exposta a desenvolver outras doenças ou a agravar as doenças que elas já possam trazer, né? Então, tornando mais preocupante quando esses fatores são associados a um estilo de vida pouco saudável, quando ainda eram se encontravam fora do presídio, né? O que contribui muito para que essas mulheres adoeçam no presídio,
ou saiam adoecidas, mais adoecidas do presídio do que elas adentraram ao sistema carcerário. Mostra plenamente nosso fracasso, né? Com Enquanto, certeza. enquanto comunidade, enquanto política pública, né? Sim, porque E ela saindo mais acometida ou mais adoecida, isso vai fazer com que o sistema de saúde gaste ainda muito mais com essa mulher para cuidar dela após ela sair do sistema carcerário, né? O que vai dificultar ainda ela se inserir ao mercado de trabalho, não é verdade? Porque se ela sai adoecida, ela vai precisar primeiro cuidar da sua saúde, para depois conseguir, por exemplo, cuidar da sua família de forma adequada, se inserir no mercado de trabalho, começar a ter uma renda para manter sua família. isso, exatamente. E Deise, você falou que o letramento em saúde, então, é um dos elementos que vai interferir na saúde dessas mulheres. Como que ele interfere nesse processo de saúde delas? Bom, as mulheres, a população feminina encarcerada, ela é composta por mulheres jovens, pardas, negras, solteiras e com baixa escolaridade, né? Então, o nível de letramento em saúde ele está relacionado com diferentes níveis socioeconômicos de escolaridade e faixa etária. Então, acredita que essas mulheres privadas de liberdade, ela faça parte dessa população com baixo nível de letramento em saúde. Como eu disse anteriormente, o Brasil ainda não tem um estudo que mostre efetivamente que essa população privada de liberdade tenha um baixo nível de letramento em saúde. Mas por elas terem características semelhantes às mulheres privadas de liberdade de outros países que já demonstraram baixo nível de letramento, a gente acredita que essas mulheres do Brasil também terão esse baixo nível de letramento. E o que os estudos mostram é que população que tem um baixo nível de letramento em saúde, elas são mais propensas a terem problemas de saúde, né? Não ser capaz de entender informações de saúde, o que dificulta ela entender se ela tem um problema de saúde, o que é esse problema de saúde que ela tem, como ela deve lidar com esse problema de saúde. Existe uma menor participação em atividades de promoção e prevenção, promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, se essa população realmente ela tem um baixo nível de letramento, ela vai entender muito menos as informações em saúde, ela vai ter uma dificuldade muito maior em entender as informações que um profissional de saúde está passando para ela durante uma consulta, ou até mesmo durante uma ação de educação em saúde, sobre um tema de saúde. Ela pode cometer mais erro ao tomar um medicamento, por exemplo, que um profissional de saúde tenha prescrito para ela. Ela pode precisar de mais internações hospitalares, passar por mais internações hospitalares durante a sua vida, devido a essa dificuldade que ela tem em conduzir os seus problemas de saúde, em entender seus problemas de saúde e em tratar, né, seus ou dos seus familiares. Consequentemente, ela vai ter uma baixa qualidade de vida e ter uns maiores níveis de ansiedade e menor suporte social. O que a gente vê com relação ao nível de ansiedade e suporte social é que essas mulheres privadas de liberdade, diferente dos homens, quando entram no sistema carcerário, muitas vezes elas são abandonadas pelo marido e pela família. E elas se veem só naquele sistema. Então, ela não tem mais quem venha saber como ela está, ou se ela precisar de alguma coisa, que dê esse suporte a ela. Diferente dos homens. Existem homens que conseguem casar dentro do presídio, arranjam namorada e casam dentro do presídio, porque tem mulheres que vão visitar esses homens, coisa que a gente dificilmente vê no sistema carcerário feminino. Então, geralmente os maridos não são raras as mulheres que têm visita íntima, por exemplo, dentro do presídio com o seu esposo. Então, se você pergunta, sou casada, ou então elas respondem, eu tenho um parceiro. E aí você pergunta, quantas vezes seu parceiro veio lhe visitar? Veio lhe visitar. Então, a gente vê muito esse abandono, o abandono dessas mulheres dentro do sistema prisional, e aí elas têm quase nada de suporte social. Então, elas ficam à mercê realmente do que o presídio pode ofertar para ela, né? Do sistema carcerário pode ofertar com relação à saúde mesmo. Entendi, entendi. Realmente é uma coisa bem pesada, né, Deise? Pesada. É, Essa situação que você está descrevendo é uma situação de desespero, não é?
Isso, até E porque se elas não têm acesso, por exemplo, a uma medicação dentro do presídio, quem poderia suprir essa necessidade de medicação, por exemplo, para tratar algum tipo de doença, poderia ser a família. Mas se ela não tem esse suporte social, ela não vai ter acesso a essa medicação, por exemplo. isso. É. E Deise, quais os desafios, hein, para enfrentar é, o letramento em saúde, vamos dizer assim, dessas mulheres privadas de liberdade? Pronto, a gente tem duas formas, né? A gente tem os desafios físicos, que é o estresse, as doenças crônicas e até mesmo a falta de vontade para aprender. Porque se você tem acesso a uma palestra, e nessa palestra são informações que você não entende, então você acaba perdendo a vontade de escutar outras vezes, ou de ter. Não, eu não entendo, eu não consigo compreender o que o profissional está falando. Não, nem adianta eu ir para aquele médico, porque eu não entendo nada do que ele está falando. Então, assim, essas barreiras físicas interferem muito em relação a interação, né, delas com o profissional. Outra barreira são as barreiras emocionais, né, de como elas, se elas querem realmente aprender, de como elas estão emocionalmente para receber aquela informação. Então, o que a gente vê é que o sistema prisional hoje no Brasil, não existe muito estudo sobre o tema, né? Os estudos são, como eu falei, eles são eles se restringem a determinados temas, mas sobre ações de educação em saúde, por exemplo, existem muito poucos estudos para ver se essa parte da educação em saúde nos presídios estão sendo realmente efetivas para essas mulheres. Então, você saber se esse nível de letramento ele é baixo, ele é adequado, poderia melhorar esse sistema de educação em saúde dessas mulheres, até porque dentro do presídio elas ficam muito livre, com tempo muito livre. Então, esse período do encarceramento poderia ser utilizado muito melhor pelos profissionais de saúde para ensinar essas mulheres a se autocuidar, ter o cuidado com a própria saúde ou até mesmo com a saúde da família, saber quais temas de saúde elas teriam mais vontade de aprender, quais são as dificuldades dela com relação ao seu autocuidado, por exemplo, sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo de útero. Elas têm tanto tempo livre que elas poderiam passar por mais ações educativas dentro do presídio, assim, ao meu ver, né? O acesso a recursos, por exemplo, dentro do presídio, ela é muito limitado. Então, geralmente, as equipes de saúde que atendem dentro desses presídios, eles focam suas ações em problemas pontuais, é no que ela está apresentando naquele momento. Então, se ela está com dor de cabeça, vai tratar a dor de cabeça, mas não pensa no que poderia estar causando aquela dor de cabeça, né? Então, enfrentar as desigualdades estruturais desse sistema seria importantíssimo, porque a gente sabe que tem presídios que têm uma estrutura física mais nova, que já foi construído dentro dos padrões que é determinado pela lei, mas a grande maioria dos presídios não tem um ambiente apropriado para essas mulheres serem atendidas. Não existe uma enfermaria, não existe um consultório odontológico para que elas tenham assistência odontológica de qualidade. Então, essas desigualdades estruturais também afetam muito isso. Então, o ideal é que fosse feita uma investigação detalhada da saúde dessas mulheres, logo que elas entrassem no sistema prisional, para que fosse identificado os problemas de saúde que elas apresentam e fosse traçado um plano de cuidado para esses problemas, para eles não se agravarem durante o período de reclusão. Então, identificar o que elas sabem sobre seus problemas de saúde, a quem elas devem procurar, se elas tiverem algum problema de saúde dentro do presídio, né, orientar sobre isso, quando e como elas podem procurar essas pessoas para terem acesso a um serviço melhor de saúde. Então, essas informações, elas não são repassadas para essas mulheres, muitas vezes, quando elas entram no sistema prisional. Então, elas ficam à mercê da comunicação com os agentes penitenciários e dessa comunicação dos agentes penitenciários com os profissionais de saúde que poderão atender essas mulheres. Então, se ela sabe lidar com esses problemas de saúde no ambiente prisional, porque uma coisa é você estar no seu ambiente domiciliar, que você já tem acesso a tudo que você precisa, e você vai para um sistema carcerário que você fica recluso numa cela, que tudo que você precisa pedir, solicitar um agente penitenciário. Muitas vezes os medicamentos eles não podem ficar dentro da cela, e quem fica responsável por fazer as medicações dessas mulheres são os agentes penitenciários.
Esses agentes penitenciários, eles entendem esse problema de saúde dessas mulheres? Eles sabem da importância de fazer esse medicamento nos horários corretos? Dentro da dinâmica desse sistema prisional, eles conseguem fazer essas medicações no horário correto? Né? Porque eles têm outras atividades além dessa. Então, muitas vezes, eles estão atribulados com alguma outra atividade que impede que naquele horário aquela medicação seja feita. Então, são muitos entraves que podem fazer com que a saúde dessas mulheres vá se agravando, vá piorando dentro do período que elas estão reclusas. É uma situação de desespero. Eu estou aqui com um nó na minha cabeça, assim, como eu não atendo essa população, né, não costumo trabalhar na prestação de cuidado, eu acho tudo muito complicado o que você está dizendo. Acho muito difícil a vida delas lá dentro. Elas Sim, dependem de muitas coisas externas, né, externas à vontade delas mesmo, né? sim, são externas às vontades delas. Isso eu estou falando nos presídios, principalmente, professora Helena, nessas cidades de interior, que são presídios menores, né, que não tem toda aquela estrutura. Mais recentemente aqui no Brasil foi feito um estudo nos presídios do Rio de Janeiro, é uma cidade grande, que são presídios mais estruturados, e que foi visto uma realidade muito semelhante a essa, né, que a gente esperava que fosse uma realidade muito diferente, que fosse uma realidade melhor, né, por ter uma estrutura melhor. E o que a gente vê é que a dificuldade dessas mulheres, elas estando em presídios em grandes capitais ou elas estando em cidades do interior, elas têm dificuldade de todas as formas, né? Exato. Então, elas ficam realmente, as suas vontades ficam dependendo de outras pessoas. E que muitas vezes essas pessoas, elas não podem suprir naquele exato momento. E algumas vezes essas mulheres precisam que seja suprida rápido, que a gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, uma pessoa que está com pico hipertensivo ficar bem. Será se o agente penitenciário ele sabe identificar se ela realmente está num pico hipertensivo ou se ela está querendo uma atenção por outro fator e está dizendo que está com a pressão alta ou que está assim, tá tendo algum sintoma? Então, até para o agente penitenciário é difícil dele conseguir realmente, porque ele trabalha num ambiente em que ele tem que desconfiar o tempo todo das pessoas que estão ali dentro. Né? Então, é uma relação difícil. Será se realmente ela está falando a verdade ou se ela está maquinando alguma coisa? Então, É, é. fazer essa distinção é muito complicado. Demais, acho que passa por uma necessidade de treinamento e conscientização e até de um pouco de estimular a um bom rapport, mas ao mesmo tempo sem perder a autoridade e essa desconfiança que muitas vezes é necessária até, né? Quer dizer, até que Sim, ponto eu posso trabalhar desconfiando, mas trabalhando bem? Não é complicado isso daí. Eu vejo sim, assim, e pelo que você descreveu até agora, quer dizer, eu falando da parte de alimentação, que é a minha área, né, nutrição, como você disse, né, a situação nos presídios do interior deve ser bem pior, porque, por exemplo, em algumas capitais, nós temos contratação de empresas que oferecem as refeições para os presídios, e essas refeições elas são coordenadas, o planejamento dessas refeições é coordenado por nutricionistas, então são refeições mais balanceadas, são refeições que incluem os grupos de alimentos necessários para uma melhor saúde, né? Então, isso aí não acontece, como você disse, não acontece em presídios menores, em presídios do interior. Então, quer dizer, elas nem isso elas têm direito, né? De um planejamento externo que chegue bem para elas, não é não? exatamente. Muitas vezes o alimento é feito dentro do próprio presídio pelas próprias presas, que são designadas para esse serviço. Né? E Certo. elas não têm noção dessa parte nutricional, dos grupos alimentares que tem que ser feito, ou às vezes não tem nem opção de cardápio. Por exemplo, só vem frango esse mês, então todo dia vai comer frango. Não Isso, tem fruta, exato. não vem fruta, então não tem acesso à fruta. É, exatamente. É horrível isso. Deise, como é que a gente pode avaliar se houve? Você falou que tem muito problema de compreensão de informação, né? Como é que a gente pode avaliar se houve ou não houve, hein?
existe alguns dispositivos que a gente utiliza para determinar se essas mulheres elas compreendem as informações, né, que a gente repassou. Então, como nos presídios as mulheres estão sempre sozinhas nos atendimentos médicos, que é diferente delas virem fora, quando elas estão fora do presídio, elas podem levar alguém para acompanhá-las durante a consulta, e aí essa pessoa ser um agente que facilite a comunicação com essas mulheres, né? Para a gente do presídio, elas não vão ter ninguém com elas. No máximo, um agente penitenciário que está ali, mas cumprindo a função não de acompanhante da mulher, mas sim para zelar pela integridade física do profissional de saúde que está atendendo aquela mulher, né? Então, é necessário que o profissional ele faça um atendimento adequado ao nível de letramento ou de entendimento dessas mulheres, né? E verifique se essa mulher foi capaz de entender tudo que é necessário para que ela cuide da sua própria saúde. Então, existem duas formas rápidas e bem simples do profissional verificar isso. Uma delas é o Ask Me Tree, que é um programa educacional que incentiva os pacientes a fazer 3 perguntas específicas, né, ao profissional de saúde para entender melhor a sua condição de saúde e o que eles precisam fazer para permanecer saudável. Então, é você incentivar que a paciente ou que a penada, ela pergunte ao profissional de saúde. Então, qual é o meu problema principal? E aí, esse profissional de saúde, ele deve responder essa pergunta de maneira com a linguagem mais simples possível, evitando jargões médicos, falando pausadamente, e de uma forma que essa mulher entenda realmente o que é o problema de saúde dela. Uma outra pergunta que ela pode fazer é o que eu preciso fazer para me manter saudável ou para controlar o meu problema de saúde. E da mesma forma, o profissional de saúde deve responder essa pergunta com uma linguagem muito simples, muito fácil para que ela entenda. E a última pergunta é por que é importante para mim fazer isso, ou o tratamento, ou os cuidados, ou o que o profissional de saúde identificou que ela deve fazer. Né? Uma outra forma é o Titback, que é uma forma de confirmar se a pessoa, ou o profissional de saúde, ou quem está dando uma palestra, se esse profissional explicou realmente o que é importante de uma maneira que o paciente compreenda. Então, pedir aos pacientes que repitam com a própria palavra dele o que ele precisa saber ou fazer de uma maneira não vergonhosa. Então, diga para mim o que você entendeu, o que você precisa fazer, né? Que é uma chance da gente, profissional de saúde, verificar o que aquele paciente entendeu sobre as informações que eu acabei de passar para ele. E aí, a partir disso aí, avaliar se eu preciso reensinar alguma coisa e qual informação eu preciso reensinar. E aí, todas as vezes que eu der uma nova informação a esse paciente, eu verificar o que ele entendeu daquela informação que eu acabei de passar e só avançar as informações se eu perceber que realmente aquela informação que eu dei, primeiramente, foi entendida pelo paciente, né? Então, essa ferramenta, ela deve substituir aquela velha pergunta que nós fazemos rotineiramente. É dar a informação e perguntar, você entendeu? A grande maioria das pessoas, quando eu pergunto, você entendeu? Ele vai dizer, sim, entendi. Mas o que essa pessoa entendeu? Será que ela entendeu realmente o que eu quis explicar? O que é necessário a ela saber, né? Então, quando deve usar essas ferramentas? É sempre que eu explicar um conceito importante aos pacientes sobre os cuidados à saúde, como, por exemplo, um novo diagnóstico, o uso de uma medicação, um plano de tratamento, alguma mudança de comportamento de saúde que é recomendado ele fazer, uma outra opção de tratamento. Então, sempre que uma informação importante for passada para o paciente, é importante que eu cheque se essa informação foi realmente compreendida. Eu gosto muito de usar um exemplo da minha própria família, né? Minha irmã é médica, e ela muitas vezes chega em casa reclamando, eu explico, eu coloco tudo anotado na receita, você vai fazer assim, depois você vai fazer assim. Depois que eu coloco tudo anotadinho na receita, eu vou e explico para a pessoa, olha, você vai tomar assim, e no fim pergunto, você entendeu? A pessoa, entendi, doutora, entendi. Quando volta, com 30 dias,
tudo errado, fez tudo errado. Aí eu disse, pronto, pois está na hora de você avaliar se realmente você, o paciente entendeu a sua informação corretamente, você está usando a palavra errada, né? Na verdade, ele não entendeu, mas ele se sente obrigado a responder sim, entendi. E aí, no retorno, você verifica que realmente a pessoa não entendeu, porque ele fez uso da medicação completamente errada. Vem tudo errado, você perde mais tempo, e o pior é que ele tem um estado agravado até nesse período de espaço entre uma consulta e outra, porque ele não entendeu e fez Exatamente. errado, né? E esses dispositivos, tanto o Ask-Me-Tree como o TeachBack, são ferramentas que você aplica em um curto período de tempo e que são valiosíssimas, porque você tem a possibilidade de identificar realmente o que o paciente entendeu. Né? Então, era uma ferramenta que os profissionais de saúde que atendem dentro desses presídios poderiam utilizar para melhorar essa assistência à saúde dentro dos presídios. Inclusive, Deise, é um assunto teórico, né, que nós ensinamos em letramento, né? Eu dou essa disciplina. A gente fala do Ask Me Tree e a gente fala do Teachback como uma ferramenta, como ferramentas ou estratégias adequadas para poder fazer com que a pessoa entenda e tenha a aderência necessária ao tratamento. Mas fica uma coisa teórica. Estou achando interessante que nessa nova série que nós começamos, onde vocês estão sendo convidados para falar sobre práticas mesmo profissionais, vocês estão sempre destacando isso. Então é importante, porque o nosso ouvinte está tendo a oportunidade de perceber que aquela coisa teórica que a gente ensina, ela realmente tem o seu espaço em qualquer tipo de prática profissional. Quer dizer, a gente tem que mudar mesmo a nossa maneira de fazer educação. E essas ferramentas têm que ser incorporadas às nossas práticas. Né? Algumas pessoas já faziam ou fazem isso sem nem escutar letramento, fazem isso intuitivamente, mas são pessoas que têm um feeling diferente. A grande maioria de nós, se não ouvir falar sobre isso, não vai pensar em aplicar ou em fazer um processo educativo diferente. Né? Então, eu estou muito contente de ver que você está mostrando realmente o espaço de aplicar uma ferramenta mais importante no processo educativo e na sua prática, que é com essas mulheres privadas de liberdade. É muito bom isso. Sim, com certeza. Deise, que intervenções nós podemos realizar para melhorar o letramento em saúde dessas mulheres que estão privadas de liberdade? Professora, o ambiente prisional ele vem sendo considerado por alguns autores como um ambiente favorável para a promoção da saúde devido a vários fatores, né? Então, a educação em saúde nos presídios, ela acaba se tornando importante para possibilitar levar informação de como essas mulheres podem acessar recursos dentro do presídio para acessar ou diminuir as condições que interferem na sua saúde física. Então, respeitando a realidade que vivenciam, suas crenças, seus valores, seus conhecimentos. Sendo assim, elas poderão fazer uma transição de volta para a comunidade de uma forma muito mais saudável, né, para restabelecer os relacionamentos com a família, com os amigos, com os profissionais de saúde, até mesmo com as instituições que podem facilitar o acesso a uma habitação, a um cuidado de saúde, né? Outro ponto que é importante é que os profissionais de saúde, eles utilizem os fundamentos do letramento em saúde para auxiliar nas suas consultas, realmente, nas atividades de educação em saúde, para melhorar a comunicação. Então, o que a gente observa é que os fundamentos do letramento em saúde, ele traz pontos importantíssimos que nós, profissionais de saúde, temos que levar em conta quando trabalha com uma população que tenha um baixo nível de entendimento, um baixo nível de letramento em saúde, como, por exemplo, concentrar durante as consultas, ou durante uma atividade de educação em saúde, de 2 a 4 pontos-chave de informação durante esse período. É sabido pelos estudiosos do letramento que, acima disso, as informações já não são mais tão compreendidas, né, pela população que está ouvindo, que está recebendo a informação. Então, sempre utilizar no início da ação educativa ou da consulta a informação mais importante para aquela pessoa, porque aquela informação é que ela vai captar com uma densidade maior. Utilizar essas linguagens simples, evitar jargões médicos, deixar aquela linguagem mais robusta, mais rebuscada,
Quando eu estiver falando com o meu colega de profissão, mas com a população, use uma linguagem que é a linguagem dele, mais acessível, palavras mais simples, mais curtas, que vai facilitar o entendimento dessas pessoas, né? Quando for trabalhar a educação desses pacientes, usar um material que seja adequado para essa população. Então, se eu estou falando com um paciente que não sabe ler ou que tem uma deficiência na leitura, do que adianta utilizar um material escrito para essa população? Entregar um folder, por exemplo, para esse paciente, não vai ajudar da forma que eu quero, a não ser que ele tenha alguém acompanhando que saiba ler, e aí você pode circular naquele material um ponto que seja mais importante e falar sobre aquele ponto mais importante para a pessoa que está sendo atendida, né? Usar imagens, você pode desenhar da forma que você sabe desenhar, não precisa ser um ótimo desenhista, mas ajuda a pessoa a compreender a mensagem. Incentivar que ele faça pergunta, então você pode dizer: olha, nós discutimos várias informações, o que você gostaria que eu lhe explicasse novamente? Então, estimular esse paciente a interagir com a pessoa que está provendo a informação. Envolver o paciente, mantendo cuidado, contato visual, balançando a cabeça de forma encorajada, né? Porque até a postura que o profissional assume durante a consulta inibe a pessoa a fazer perguntas ao profissional, né? Remover barreiras físicas, por exemplo, um computador que fica na frente do rosto do profissional que está falando, uma mesa, cruzar os braços enquanto o paciente fala, isso inibe também a fala do paciente, não permite que ele exponha suas dúvidas, suas inseguranças, seus medos com relação àquele problema de saúde. E no final da consulta, é sempre bom você fazer um resumo do que foi dito. Então, utilizar o Ask Me Tree ou o Teachback no final da consulta para você avaliar o que realmente aquele paciente atendeu. Durante aquele momento que você esteve com o paciente é valiosíssimo, porque você realmente vai saber o que daquilo tudo que vocês discutiram foi compreendido pelo paciente, né? E uma das coisas que é extremamente importante para você ver, para o profissional de saúde ver o que realmente ficou para esse paciente, é agendar um retorno. É no retorno que a gente tem a possibilidade de identificar o que ainda precisa ser trabalhado, né? Ver os pontos que foi realmente efetivo daquela consulta. Você pode até parabenizar, nossa, você foi muito bem nisso. Mas isso aqui ainda a gente ainda precisa melhorar. Então, isso que precisa ser melhorado, ser dado uma ênfase maior no retorno, né? Então, vamos melhorar de tal forma, explicar melhor aquele ponto, porque aquele ponto que não foi atingido precisa de uma explicação mais detalhada para aquele paciente, de uma forma mais clara para ele, porque realmente não ficou muito claro. Então, utilizar essas abordagens do letramento em saúde deixa a consulta ou a educação em saúde de uma forma muito mais efetiva. É, e realmente são coisas importantes que, infelizmente, a gente, até mesmo quem está fora do atendimento a essa população, a gente vê que muitas vezes, né, quebra-se, né? Quebra-se o retorno, quebra-se o acompanhamento, né? Não existe a reavaliação do que foi feito, né? É como você disse, é uma situação muito, muito difícil. Teria que ter um repensar, não é só a política no papel, né? Teria que ter um repensar de tudo, né? De nós enquanto profissionais, quer dizer, como que nós podemos nos engajar melhor no atendimento a esse público, né? Dos agentes penitenciários, como que eles podem fazer um trabalho maior e ao mesmo melhor e ao mesmo tempo com maior segurança, né? É muita coisa para se pensar, né, Deise? Sim, porque é um ambiente muito diferente do que a gente já costuma trabalhar, né? É um público totalmente diferente, né? Porque ao passo que essa população ela é vulnerável, ela também pode expor tanto os profissionais como os agentes penitenciários a um certo risco, porque a gente sabe que já houve muitas rebeliões, que os agentes penitenciários eles foram tomados como refém. Então, assim, existe uma certa dificuldade dessa relação de confiança entre o agente penitenciário e a população privada de liberdade. Existe uma linha muito fina entre eu confiar e desconfiar. Então, Isso. eles preferem desconfiar do que confiar.
porque eles desconfiando, eles vão estar, assim, em alerta o tempo todo. Na hora que ele confia, ele se desarma. E aí é onde Exato. ele pode cometer algum erro de avaliação e expor a vida dele ou a dos colegas a um risco muito maior. Então, é bem complicado, né, você trabalhar com esse tipo de população, porque existe essa linha muito tênue no confiar e no desconfiar. Porém, utilizar nesses momentos, nesses poucos momentos que ele está com o profissional de saúde, se o profissional de saúde focar mesmo no que é o problema e trabalhar esse problema de uma forma o mais claro possível, iria tornar essa consulta muito mais efetiva, fazendo com que essas mulheres tivessem um cuidado muito melhor de sua saúde dentro do presídio. E aumentando a própria autoestima delas e a qualidade de vida, né? Dentro do que Com pode ser melhorada a certeza. qualidade de vida lá dentro, né? Sim, porque existem muitas barreiras que dificultam muito isso, né? Mas, assim, o que pode ser feito, fazer da melhor forma possível, né? Porque aí diminui o risco delas adoecerem, né? Isso. E Deise, para finalizar, eu sei que você vem trabalhando com essa população faz tempo já. Conta um pouquinho o que você está fazendo agora. Pronto, atualmente a gente está desenvolvendo o nosso projeto, né, de doutorado com a senhora, e que nesse projeto a gente vem desenvolvendo vídeos educativos, né, fundamentados no letramento em saúde para essa população, né, são mulheres privadas de liberdade. Então, esse estudo, ele foi derivado de uma inquietação minha, que surgiu durante uma realização de um projeto de extensão, que trabalhava artes manuais dentro do presídio feminino numa cidade do interior da Paraíba, que é onde eu trabalho. Então, a proposta veio da diretora do presídio para que a gente pudesse levar artes manuais para essas mulheres, para diminuir a ociosidade delas dentro do presídio, e que fossem técnicas que possibilitassem ela adentrar o mercado de trabalho. Então, a gente utilizava técnicas como crochê, bordado, pintura em tecido, entre outras técnicas, para ensinar essas técnicas a essas mulheres, para que, ao sair do presídio, elas pudessem produzir materiais para a renda familiar. Então, durante os momentos de interação nesses projetos, porque apesar da gente desenvolver as técnicas, elas conversavam muito sobre muitos assuntos, e dentre os assuntos, vez ou outra surgia algum assunto sobre saúde. E aí a gente acabou percebendo a dificuldade que elas tinham em entender informações básicas, tanto das técnicas que a gente estava ensinando, como também de algum assunto de saúde que a gente, porventura, discutisse naquele momento. Então, um exemplo que eu posso falar dessa dificuldade do entendimento era durante a técnica do crochê, por exemplo. Quando elas estavam desenvolvendo uma peça que precisava repetir um número de pontos por várias carreiras consecutivas. E aí, estava lá, você tem que fazer essa mesma quantidade de pontos da carreira 5 até a carreira 10. Essa informação para elas não fazia nenhum sentido, porque ela fazia a carreira 5 e pulava lá para a carreira 11. Aí elas diziam, a peça não está dando certo, a peça está ficando errada. Quando a gente ia olhar na escrita, né, no padrão que elas deveriam seguir, estava lá, da carreira 5 à carreira 10, você tem que fazer a mesma quantidade de pontos. Mas você tem que fazer da 5 a 10. Como da 5 a 10? A gente tinha que explicar, você faz a carreira 5 com a mesma quantidade de pontos, a carreira 6 de novo com a mesma quantidade de pontos. Então, a gente começou a perceber que essas informações simples, assim, elas não conseguiam compreender, e sempre a gente tinha que ficar repetindo a mesma coisa. Então, situações como essa fez com que eu me inquietasse com aquela falta de compreensão delas e buscasse formas mais simples de explicar essas técnicas ou que facilitasse a compreensão delas, para que elas pudessem produzir as peças, mesmo quando a gente não estivesse no presídio, porque o projeto ele se limitava a 2 dias na semana. Mas os outros dias da semana e o final de semana, elas poderiam produzir dentro da sala que foi designada para o projeto, elas poderiam ficar produzindo sozinhas, sem que a gente estivesse com elas, mas sem elas entenderem o padrão, elas não conseguiam produzir, então não valia de nada. Então, eu fui buscar na literatura uma forma de explicar melhor e me deparei com o termo, primeiro, letramento, mais à frente com o termo letramento em saúde. E aí me despertou para trabalhar com elas, além da compreensão dela geral,
como também voltada realmente a informações de saúde. Então, a gente pensou em trabalhar isso no doutorado, e, para minha alegria, a professora Helena me abraçou, né, com esse tema, que eu acredito uma surpresa, né, porque a professora Helena trabalha mais com a área de nutrição, e eu vim logo trabalhar com mulheres privadas de liberdade, né, professora? É. E aí, pensando nisso, a gente fez grupos focais, né, dentro desse presídio, para identificar quais eram os problemas de saúde que elas lidavam dentro desse presídio, para trabalhar realmente com a necessidade dessas mulheres. E aí a gente agora está na fase já partiu pela fase de validação da primeira fase dos vídeos, e agora nós vamos passar o propriamente dito. Que temas que elas escolheram, Deise? Elas escolheram, assim, durante os grupos focais, houve diversos temas, né? Mas os temas que mais se repetiram, que a gente selecionou, foi ciclo menstrual, câncer de mama, hipertensão arterial e epilepsia. Certo. Porque no presídio, esse presídio que a gente está trabalhando, tinha um número relativamente alto de pessoas que tinham epilepsia, ou que tinham algum parente, como filho, por exemplo, que tem a epilepsia. Então, elas tinham uma ânsia muito grande, principalmente a epilepsia. A epilepsia foi um tema que foi muito solicitado, que foi até surpresa para a gente, porque eu nunca imaginei elas pedirem um tema como a epilepsia. Me surpreendeu também. Bom, vamos torcer para você ter sucesso nessa empreitada aí, não é? Eu sei que você vai para validação com elas agora, vamos ver se elas realmente gostam do que você conseguiu produzir, não é não? Esperamos, fizemos com muito carinho, né? Isso. Deise, foi muitíssimo interessante essa sua abordagem hoje. Acho que você esclareceu uma série de aspectos num tipo de grupo populacional que a maior parte de nós não conhece, as agruras que eles enfrentam e o tipo de trabalho que poderia ser possível se você prestasse um cuidado letrado em saúde. Você ainda queria acrescentar alguma coisa? Não, professor, eu acho que nós uma esclarecida, né, para as pessoas, principalmente para as pessoas que não trabalham, nunca trabalharam, nunca adentraram no sistema carcerário, mas qualquer coisa eu fico à disposição, né, estarei sempre aqui, sempre que tiver algum tema ou que alguém solicitar, eu fico à disposição. Sim, inclusive quando você tiver avançado com elas nesses vídeos, a gente quer saber os resultados aqui, não é? Ah, com certeza, voltaremos. Isso. Então, a gente agradece você ter estado conosco hoje e agradecemos a audiência de vocês, queridos e queridas ouvintes. Agora, lembramos a vocês para observar essa nova funcionalidade que nós falamos, que está disponível no nosso podcast. Por enquanto, só está disponível no Spotify. São as perguntas que nós colocamos lá e que vocês podem responder compartilhando suas práticas. Também é um espaço para vocês nos fazerem perguntas que responderemos aqui ou mesmo darem sugestões. Não deixem de usar este canal de comunicação. É isso que a Deise disse agora. Estou à disposição, posso responder dúvidas. Esse assunto de hoje foi muito palpitante. Então, usem esse canal. Nós estamos esperando vocês, é uma maneira do podcast se tornar mais interativo, e aí nós, com certeza, daremos o feedback para vocês de qualquer coisa que vocês achem importante e queiram postar no canal de perguntas e respostas, infelizmente no momento apenas no Spotify, mas pode ser que se amplie mais para frente, tá bom? Então agradecemos novamente e até o nosso próximo episódio. Aguardamos vocês.